Fala, meu querido aluno do A Prova Total, eu sou o professor Pedro, de Matemática, e vamos então começar a nossa aula de Introdução à Geometria Espacial, a parte 1. Vamos falar inicialmente sobre o conceito de espaço, para dar início à nossa tão querida geometria tridimensional, certo? Olha só, o espaço ele é definido como conjunto de todos os pontos, sendo esse o universo tridimensional onde se desenvolve a geometria espacial. Então você observa que a gente ganhou um eixo a mais, Lá na geometria plana tinha o eixo vertical, o eixo Y, e o eixo horizontal, o eixo X. Agora tem o eixo Z, São 3 eixos cartesianos, onde vão aí ocorrer os processos da geometria espacial, tudo bem? Porém, pense um pouco, para definir espaço, nesse início da aula de geometria espacial, eu falei sobre o conceito de ponto. E qual é o conceito de ponto? Bom, olha só, ponto a gente não define, tá? Ponto é um conceito primitivo. Pois pense, para que você trabalhe com uma ciência lógico-dedutiva, igual a matemática, a gente precisa partir de algum lugar, certo? Essa é a ideia de conceitos primitivos. São conceitos, são termos, que não possuem uma definição formal, tá? Olha só, alguns exemplos aqui. O próprio ponto, Qual é a definição de ponto? Não tem. A própria reta, se você pensar, reta também é um conceito primitivo, é um conceito que não tem definição. E o conceito de plano também é um conceito primitivo, tá? Tem outros, mas esses três são os principais conceitos primitivos, noções intuitivas da geometria espacial. Tudo bem? Professor, e quem falou isso? Bom, quem disse não foi ninguém menos do que o nosso querido Euclides, lá no seu livro Os Elementos de 300 a.C., que fundou justamente aí a nossa geometria como a gente usa hoje, tudo bem? Então a base da nossa geometria plana espacial foi desenvolvida aqui nesse livro, um dos livros mais importantes de toda a humanidade. Fechou? Beleza, então. Bora falar um pouquinho sobre esse conceito de postulado, tá? Essa primeira aula não vai ter muita continha, não. São aulas mais teóricas para a gente iniciar o estudo da geometria espacial. Olha só. O que são os postulados? São enunciados, ou seja, proposições que são admitidos como verdadeiros sem demonstração. Porque pensa, na matemática a gente precisa provar as coisas, A não ser que elas sejam postulados. Daí a gente fala e assume como se fosse verdade sem precisar nenhuma demonstração. E vai um exemplo, olha só. Dado uma reta R no espaço, existem pontos que pertencem a R e pontos que não pertencem a R. Isso é um postulado, A gente não precisa demonstrar. A gente vai tratar essa proposição, essa frase, como verdadeira. Tudo bem? Olha só. Então, dado uma reta R, existem pontos que pertencem a ela e pontos que não pertencem. Só isso é óbvio. Sim, por isso que é um postulado. A gente precisa demonstrar, Está muito claro já. Não precisa de demonstração. Tudo bem? Por outro lado, tem os teoremas, tá? O que são os teoremas? Agora sim, são proposições que exigem demonstração. A gente não vai aceitar como verdade sem que alguém demonstre o porquê. Por exemplo, o nosso famoso, talvez o teorema mais famoso da geometria, que é o teorema de Pitágoras. Lembra? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, A relação entre os lados de um triângulo retângulo. Isso é um teorema. A gente consegue fazer uma demonstração lógico-dedutiva. Tudo bem? Outro teorema muito importante aí, talvez esses dois sejam os teoremas mais fundamentais da geometria, o teorema de Tales, que fala que se eu tenho um feixe de retas paralelas, cortados aí, por duas transversais, eu gero segmentos proporcionais a uma proporção aqui, tá? Então esses são conhecimentos lá da geometria plana, mas para exemplificar o que é um teorema. Esses dois eu preciso fazer uma demonstração, tudo bem? Se for um postulado, eu não preciso, a gente já aceita como verdade. Essa é a diferença entre os dois. Fechou? Muito bom, tá? Vamos agora falar, passando dessa parte mais introdutória, e vamos falar sobre o que realmente os vestibulares costumam cobrar da gente, tá? É o seguinte, essa ideia frisa muito, que é a ideia de determinação, Quando que algum conceito da geometria espacial é determinado, Ou seja, existe um único elemento aí que vai poder ser satisfeito. Por exemplo, determinação de uma reta, ou seja, dois pontos distintos, A e B, determinam uma única reta, Ou seja, se eu tiver dois pontos aí no espaço, dois pontos distintos, veja que eu sublinhei a palavra distintos, e eu queria que você também fizesse isso, é muito importante que ela esteja ali, tá? Dois pontos distintos determinam uma única e exclusiva reta, que é essa retinha aqui, tá? Eu vou ter um ponto de atenção. Fique atento nas questões com relação ao termo distintos. Por quê? Porque aqui, se eu pegar, por exemplo, um pontinho, se eu pego um ponto, eu consigo ter infinitas retas que passam por ele, tudo bem? Então tome cuidado com isso, tá? Se eu pego um ponto ou dois pontos que não são distintos, dois pontos iguais, eu vou ter infinitas retas que passam por ele, tá? Então é muito importante que ele fale a palavrinha distintos aí pra nós, fechou? Então cuidado, tá? Muito cuidado. Fechou, olha só. Outra parte agora talvez o assunto mais interessante da aula, Professor, dois pontos distintos determinam uma única reta. Isso aí. E quando que eu vou determinar um único plano? Agora tem que ser três pontos não colineares, tá? Três pontos que não estão alinhados, tá? A, B, C determinam um único plano. Ou seja, se eu tiver três pontos não colineares, tá? Eles vão determinar, ou seja, vai passar um único e exclusivo plano por esses três pontos. Isso é muito importante. Também sublinhei essa partezinha aqui do não colineares, Fique atento nas questões com relação ao termo não colineares. Porque se ele não falar, daí não vai ser verdadeiro, tá? Porque aqui eu fiz um gifzinho pra ficar bem claro, olha só. Se eu tiver três pontos colineares, aí sim, eu vou ter infinitos planos passando por esses três pontos, Não vai ser mais um único, tá? Então, para que eu determine um único plano, eu preciso que esses pontos não sejam colineares, tudo bem? Porque se eles forem coincidentes ou colineares, Se eles estiverem na mesma reta, lembra, colinear quer dizer mesmo, lembra? Co-piloto, tá junto com o piloto no mesmo carro, Co-autor, tá junto com o autor no mesmo livro. Colinear tá na mesma linha. Então, se os pontos estiverem na mesma linha, aí eles não determinam um único plano. Vão ter infinitos planos, como eu fiz no meu gif aqui, passando por ele, tudo bem? Ótimo. Muito importante você se atentar a esses pequenos detalhes, tá? E aqui vem uma curiosidade, olha só. Uma cadeira com 3 pés é mais estável do que uma com 4, pois 3 pontos não colineares determinam um único plano. Ou seja, se eu tenho essa cadeirinha aqui com 3 pezinhos, Só tem um plano que passa por elas, tá? Que é o plano do chão, e ela não fica bamba. Isso é bem legal. Agora, 4 pontos podem não ser coplanares, Podem não estar no mesmo plano. E aí, essa cadeira fica um pouco bamba. Por quê? Eu tenho sempre os 3 pés no mesmo plano, mas um pé pode ou não estar no mesmo plano que os outros 3. Essa cadeirinha fica um pouco bamba. Tudo bem? Essa é basicamente a ideia principal, tá? Vamos para um exemplo aqui para fixar as ideias e aí finalizar a nossa aula. Olha só. 2 pontos determinam uma reta. Isso aqui, toma cuidado, tá? Isso vai ser falso. Por quê? Tem que falar 2 pontos distintos, A ideia de determinar para o nosso vestibular é determinar uma única reta, tá? Então, 2 pontos, se eles forem, de novo, vou fazer mais um para vocês, se eles forem pontos que são coincidentes, aí vai ter infinitas retas que passam por esses pontos, tudo bem? Então, tem que ter a palavrinha distintos para ser verdadeiro. Vamos mais uma. 3 pontos distintos determinam um único plano.
isso vai ser falso também. Por quê? Mais uma vez aqui, ó, se eu tiver os pontos distintos, porém se eles forem colineares, tá? Como eu mostrei no meu outro GIF, aí vão ter infinitos planos que passam por ele, tá? Então tem que ser 3 pontos não colineares. Aí sim, eles vão determinar um único plano. Tudo bem? Agora, olha só o que ele falou aqui, 3 pontos são sempre coplanares. Isso vai ser verdadeiro, tá? 3 pontos sempre estão, ó, com o mesmo plano. Então, 3 pontos, se eles forem distintos, eles determinam um único plano. Mas 3 pontos são sempre coplanares. Por quê? Porque eu sempre consigo um plano para pegar esses 3 pontos, né? Por exemplo, esse que está no slide, eu consegui o próprio plano do slide que pega os 3 pontos, tá? Então, 3 pontos eu sempre consigo passar um plano por eles, tá? Isso vai ser verdadeiro. Tudo bem? É isso. Esses foram aí os nossos itens para resolver, e com isso a gente finaliza essa nossa aula, né? Em que falamos sobre os principais conceitos iniciais da geometria espacial, tá? E também sobre a determinação de uma reta, que eu preciso lembrar de 2 pontos distintos, e a determinação de um único plano, que eu preciso de 3 pontos não colineares. Tudo bem? Muito obrigado aí pela sua atenção. Valeu!